A espera acabou. O arrepio é inevitável. O gigante está de volta à nossa casa. Mas amanhã ele não vestirá o nosso manto. Pela primeira vez, Cássio, o maior goleiro da nossa história, vai pisar no gramado da Neoquímica Arena para jogar contra o Corinthians. É o reencontro que vai parar o Brasil. Você está preparado para isso? Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar hoje vai mexer com o seu coração e te fazer questionar tudo. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fala, fiel! Que momento, hein? É impossível não sentir um frio na barriga. A notícia tá em todos os lugares, mas aqui a gente vai fundo, com a emoção de quem é Corinthians na alma. Antes de mergulhar de cabeça nessa história, eu já peço a sua ajuda, que é fundamental para o nosso trabalho. Esmaga o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. A sua força move o nosso time e o nosso canal, fechado? Então, vamos lá! Para entender o peso do jogo de amanhã, a gente precisa dividir essa história em partes. Pega a sua camisa do Timão, senta aí, porque a viagem no tempo e nas emoções vai começar agora. O choque do reencontro, a hora da verdade. É isso mesmo, fiel. Amanhã, 19h30, nossos olhos estarão voltados para um duelo que transcende os 90 minutos. Corinthians versus Cruzeiro. Mas poderia ser chamado de Corinthians versus Cássio. Pela primeira vez desde aquela saída conturbada, dolorosa, em maio de 2024, o nosso ídolo, o nosso gigante, vai nos enfrentar na nossa casa. Ah, mas o Corinthians já jogou contra o Cruzeiro do Cássio antes. Sim, jogou 2 vezes. Mas aqui tá o detalhe que muda tudo e que poucos se lembram. Na primeira, logo após a saída, ele não estava regularizado. Na segunda, em novembro, aqui na Arena, o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, poupou os titulares para a final da Sul-Americana. Cássio até veio com a delegação. Ele esteve na Arena, mas não foi relacionado. Ele viu o jogo de longe. Dessa vez, não. Não tem desculpa, não tem suspensão de última hora. Ele cumpriu na última rodada contra o Juventude. Salvo alguma lesão, Cássio estará lá, debaixo das traves, olhando para a torcida que um dia gritou seu nome como um deus. E agora... Bom, como será a recepção? Esse é o primeiro grande mistério da noite. E esse reencontro acontece em um momento crucial. O Cruzeiro, líder do Brasileirão, invicto a 10 jogos. O Corinthians, pressionado, vindo de derrota no Clássico, com o futuro do técnico Dorival Júnior em jogo. É um caldeirão prestes a explodir. E no meio de tudo isso, ele, o gigante. A muralha alvinegra, relembrando a glória. Para entender a dor da saída, precisamos lembrar o tamanho da glória. Vamos voltar no tempo. Feche os olhos por um instante e lembre-se. Lembre-se daquela noite de Libertadores em 2012, contra o Vasco. Diego Souza avançando, sozinho, cara a cara com ele. O Pacaembu em silêncio. O Brasil parou. E os dedos dele, a ponta dos dedos do gigante, nos levaram para a semifinal. Você se lembra desse arrepio? Agora, vamos para Yokohama, no Japão. Final do Mundial de Clubes. Corinthians contra o poderoso Chelsea, campeão da Europa. Eles atacando, pressionando e uma muralha humana com o nosso símbolo no peito parando tudo. Cada defesa era um grito de "Eu acredito" da Fiel. Foram 712 jogos, Fiel. 712 vezes que ele vestiu o nosso manto sagrado. Só o lendário Vladimir jogou mais. Ele nos deu 9 títulos. Um Mundial, uma Libertadores, 2 brasileiros, uma Recopa, 4 paulistas. Ele não foi apenas um goleiro, ele foi nosso capitão, nosso porta-voz, nosso porto seguro. Ele era a cara do Corinthians. Se você se lembra desses momentos como se fosse hoje, se você gritou, chorou e se arrepiou com o Cássio, comenta aí embaixo. Gigante eterno. Quero ver a força da Fiel que reconhece a nossa história. A ferida aberta, os bastidores da saída controversa. Como um casamento tão perfeito, uma história tão linda chegou ao fim. É aqui que a história fica complexa, dolorosa e a ferida ainda está aberta para muitos de nós. Maio de 2024. O Corinthians em uma fase difícil, brigando na parte de baixo da tabela. Cássio, nosso ídolo, vai para o banco de reservas. Carlos Miguel assume a titularidade e vai bem. A pressão sobre o gigante era enorme. Cobranças, críticas, algumas justas, outras talvez exageradas. E então, a bomba.
Cássio pede à diretoria de Augusto Melo para rescindir o contrato. Ele queria sair, ele sentiu que o ciclo tinha acabado. Mas por quê? Era só a perda da titularidade? Não, fiel. Tinha mais. Em uma entrevista recente, Cássio abriu o coração e revelou algo chocante. Ele disse que estava em um estado de depressão profunda. Ele estava sofrendo com questões internas, com o peso de ser o Cássio. Essa revelação muda a perspectiva, não muda? A decisão dele dividiu a nossa torcida. De um lado, os que o acusaram de abandonar o barco no meio da tempestade. Do outro, os que entenderam que a saúde mental do ser humano, Cássio, vinha em primeiro lugar. Não existe lado certo ou errado aqui, fiel. Existe dor. A dor de ver um ídolo partir pela porta dos fundos em meio a uma crise. E a dor de um homem que sentiu que não podia mais continuar. É uma cicatriz que o jogo de amanhã vai cutucar com força. Seguem, Corinthians sem Cássio, Cássio sem Corinthians. Como a vida seguiu depois do divórcio? O Corinthians, após a saída também conturbada de Carlos Miguel, encontrou em Hugo Souza um novo paredão. Um goleiro que chegou, assumiu a responsabilidade e vem dando conta do recado, conquistando a fiel com grandes atuações. Nós sobrevivemos. E o Cássio? No Cruzeiro, ele teve altos e baixos, mas se firmou. Já são 56 jogos pela equipe mineira. Ele se reergueu e hoje defende o líder do campeonato. Ele também sobreviveu. Mas o destino é brincalhão. Ele adora criar esses roteiros. E agora ele coloca os dois, frente a frente, na casa que Cássio ajudou a construir. É a prova final, para nós e para ele. O campo vai falar. Análise do confronto decisivo. Falando do jogo. Taticamente, o que esperar? Teremos um Corinthians precisando da vitória mais do que nunca. Uma derrota pode significar o fim da linha para Dorival Júnior. A pressão tá toda do nosso lado. Do outro lado, um Cruzeiro tranquilo, jogando com a confiança de quem tá no topo. E com um goleiro que conhece cada centímetro daquele gol. Ele conhece os atalhos, ele conhece a acústica da fiel gritando. E a grande questão é, como isso vai afetar o jogo? O emocional vai pesar mais que o tático? Como os nossos atacantes vão reagir ao chutar uma bola contra a lenda Cássio? E Cássio vai reagir ao ouvir ao fiel. Ele vai ser vaiado? Aplaudido? Ignorado? A atmosfera da Neoquímica Arena amanhã vai ser um personagem à parte no jogo. Conclusão. E agora, fiel? Qual é o seu sentimento para o jogo de amanhã? Fiel, chegamos ao fim do nosso papo de hoje, mas o assunto está apenas começando. Amanhã, a história será escrita diante dos nossos olhos. Será a noite do reencontro, a noite de encarar o passado e definir o futuro. A pergunta que eu deixo para você, e eu quero que você responda com o coração, com toda a sinceridade do mundo, aqui nos comentários. Qual é o seu sentimento para o jogo de amanhã? Ao ver Cássio com outra camisa na nossa casa, você vai vaiar, aplaudir ou ficar em silêncio? Para você, ele é um ídolo eterno que merece respeito ou a forma como saiu o transformou em um adversário comum? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vamos criar um maior debate da Fiel sobre esse assunto. Quero ler cada comentário. Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer, de se inscrever no De Primeira Timão e de compartilhar esse vídeo com toda a nação corintiana. Amanhã estaremos juntos, na arena ou de casa, empurrando nosso Coringão. Porque ídolos passam, diretorias passam, mas o Corinthians é eterno. Vai, Corinthians!